O dólar começa o dia valendo R$ 4,80, depois de a agência de classificação de risco Standard & Poor's melhorar a avaliação da economia brasileira. Ontem a moeda americana caiu 1,1% no menor valor desde junho de 2022 e a Bolsa de Valores de São Paulo subiu quase 2%. Mais cedo, a Standard & Poor's alterou a perspectiva de rating, que é a nota de crédito do Brasil, de estável para positiva pela primeira vez desde 2019. O movimento reflete os sinais de maior estabilidade nas políticas fiscal e monetária, como o novo marco fiscal e também a expectativa de votação da reforma tributária. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou e dividiu os méritos com o Judiciário e também com o Congresso. É um passo importante, depois de 4 anos, ter uma sinalização dessas, mas eu gostaria de compartilhar com o Congresso e com o Judiciário as iniciativas que estão sendo tomadas na direção correta de arrumar as contas do Brasil e permitir que a gente possa avançar com uma geração de emprego, desenvolvimento. Então isso não é possível a partir só do Executivo. A gente tem a confiança do presidente Lula, o apoio, mas sem a compreensão do presidente Arthur Lira, do presidente Pacheco, presidente da Câmara e do Senado, e também do STJ, do STF, que tem se sensibilizado com a agenda da Fazenda, da área econômica em geral, nós não íamos ter essa sinalização. Você vê que a menção à nova regra fiscal foi feita, a menção às perspectivas de aprovação da reforma tributária, as medidas de reoneração, de corte de gasto tributário, tudo isso foi mencionado na nota e é importante que uma agência externa consiga observar esses avanços do Brasil. Fernando Haddad ainda afirmou que o Brasil vai retomar o chamado grau de investimento, perdido em 2015 no segundo mandato de Dilma Rousseff. Um país que tem mais de 300 bilhões de reservas cambiais e voltou a acumular reservas cambiais, não deve $1 no exterior, é credor internacional. Não ter grau de investimento tem uma inflação menor do que a da Europa e dos Estados Unidos. Como é que esse país não vai ter grau de investimento? Agora, é um processo natural que não venha o grau de investimento. Vem uma sinalização positiva. Depois, se aprovar a reforma tributária, vai vir a mudança de degrau. Vamos subir um degrau. Dali a pouco, sobe o segundo degrau. E aí já está no grau de investimento. Pode levar alguns anos? Pode levar alguns anos. Mas ele é inevitável se nós trabalharmos juntos. Tem o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, fez coro a Fernando Haddad e falou sobre o bom momento da economia brasileira. A declaração foi dada em entrevista à nossa colunista Juliana Rosa, que inclusive estreia hoje o novo programa Economia para Você, no Band News TV. Nós voltamos a respirar, a economia. Você veja que a taxa de crescimento aumentou, a inflação caiu fortemente contra todas as previsões que o mercado fazia. A entrada de capital externo no Brasil é muito forte, o câmbio voltou e com isso diminui a pressão dos produtos importados. Agora, para crescer precisa de investimento. Para investir tem que ter crédito. E o BNDES tem um papel fundamental em alavancar o crescimento do Brasil. Juliana Rosa ainda explicou a importância na mudança de avaliação da Standard & Poor's. Essas avaliações de países que são feitas por agências internacionais são como um selo de qualidade, que é levado em consideração por investidores em todo o mundo na hora de decidirem onde vão colocar o dinheiro. Desde 2019, que a agência americana Standard & Poor's não melhorava a avaliação do Brasil. Isso significa o seguinte: o país pode receber uma nota melhor em poucos meses. Faltam 3 degraus para o Brasil chegar no grupo de elite dos países mais seguros para se investir. Bom, é um caminho muito longo ainda nessa revisão da nota do Brasil pela Standard & Poor's. É uma boa notícia, a nota não foi revista, só a nossa tendência de alta que foi estabelecida pela agência, que costuma fazer medições mais detalhadas que as demais dos riscos de médio e longo prazo de cada país, mas a possibilidade de que haja uma revisão fica para o final do ano, quando acontece o próximo, não é bem um encontro, mas quando acontece a possibilidade de que as notas dos países sejam alteradas, lá para novembro.
de 2023. Então, de fato, é um longo caminho, até que seja recuperado o grau de investimento, né, para que o Brasil seja considerado um ótimo pagador, com chance quase zero de calote, embora a chance aqui no Brasil já seja, né, quase zero de um calote. As reservas que o Brasil tem, isso não vai acontecer. Mas não é só isso que é levado em conta pela agência de risco. É um caminho bastante longo mesmo, como disse o Haddad, de anos. E ontem, no Palácio do Planalto, houve um encontro de varejistas. Imagina como ficou a orelha do Roberto Campos Neto, né? Mais vermelha que a camisa do América. Né? Todo mundo lá pedindo redução de taxa de juros, de olho na retomada econômica no segundo semestre. O setor responde por 1/4 do PIB e das contratações com carteira assinada no Brasil. Ontem, cerca de 30 empresários se reuniram com Lula para discutir os rumos da economia nacional. E o presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, Jorge Gonçalves Alves, destacou que a redução da Selic será benéfica para destravar o comércio. A gente tem uma expectativa de que a questão dos juros tenha uma regressão a curto prazo. Sabemos que o Banco Central tem um ritmo para que isso ocorra, mas nós notamos que vários programas que serão bons para o varejo, para o mercado, dependem disso também. A cobrança vai na mesma linha de pensamento do próprio governo, segundo o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. O juros real está subindo há vários meses, porque à medida em que fica parada em 13,75 a Selic e a inflação está caindo, o juros real está subindo no Brasil, sem nenhuma razão para isso, porque não há demanda crescente, pelo contrário. A expectativa do governo é que os juros comecem a cair a partir da próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, marcada para a semana que vem. Mas o chefe do BC, Roberto Campos Neto, já disse que a decisão não é fácil e deve ser tomada com parcimônia para evitar que a inflação volte a subir. Só para encerrar esse assunto, ontem no Twitter, o Paulo Guedes foi lá e se disse muito feliz, porque tudo que está acontecendo agora no Brasil é fruto do trabalho dele. O Paulo Guedes, menos, né? Bem menos. Também não é só consequência do trabalho da atual equipe econômica, tem uma conjuntura internacional, mas dizer que o que está acontecendo aí é fruto do seu trabalho é, no mínimo, um ataque de... um delírio de... Como é que se diz? Enfim, um delírio de grandeza, né? Bem menos, Paulo Guedes, bem menos. As Americanas dão mais detalhes do rombo causado por fraudes no balanço da companhia. A gente tem mais informações chegando agora com João Videira. A Americanas divulga um novo comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, esmiuçando os 45 bilhões e 900 milhões de reais em fraudes, lançamentos indevidos, contrapartidas contábeis e contratações contabilizadas inadequadamente. Dentre os dispositivos usados para maquiar os resultados operacionais da empresa, há o uso de contratos de verba de propaganda e a ausência de lançamentos de juros sobre operações financeiras. Segundo a empresa, a fraude totalizou baixa de 25 bilhões e 300 milhões de reais para seus cofres. O presidente Lula comanda hoje mais uma reunião ministerial e pode decretar a saída honrosa de Daniela Carneiro do Turismo. Em troca, o prefeito de Belford Roxo, marido da ministra, negocia a gestão dos hospitais federais no Rio de Janeiro, área que já foi controlada por Flávio Bolsonaro. A gente tem os detalhes agora com Rafael Procópio. O presidente Lula comanda hoje mais uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. O encontro pode ser o último com a participação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que balança do cargo por motivação política. De olho em apoio no Congresso, o Planalto deve ceder à pressão do União Brasil, partido do qual a deputada se desfiliou recentemente. O substituto já foi definido, deputado Celso Sabino, que também pertence à União Brasil. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, pediram uma semana para efetivar a substituição. Por outro lado, o Planalto também cobra os votos do União Brasil para aprovação de pautas no Congresso. O partido, que já comanda 2 ministérios, também quer cargos de segundo escalão, como a Embratur. Ontem, Daniela Carneiro participou de uma audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo no Senado. Mas quando questionada sobre a possível mudança, ela se esquivou. Essa questão de achismo é algo complicado, né? Mas eu estou aqui firme. Falar que acha que aqui, eu estou comunista.
atuando para a gente fortalecer o turismo no nosso Brasil. Na reunião de hoje, Lula deve preparar uma saída honrosa para a ministra. Daniela e o marido, Vaguinho, prefeito de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, foram importantes cabos eleitorais do petista nas eleições de 2022. Em contrapartida, Lula pode apoiar o político que quer disputar o governo do estado em 2026, além do controle dos hospitais federais no Rio de Janeiro. Eu entendo a questão da política, das trocas, do toma lá da cá, da necessidade de você formar uma base aliada, né, que tenha condições de votar projetos importantes. Isso faz parte da política, né? Seríamos ingênuos se imaginássemos que não. Mas seria auspicioso também, né, se ministros fossem escolhidos de acordo com pelo menos alguma capacidade técnica e, uma vez no cargo, fossem cobrados por resultados no âmbito do ministério. E não porque não entregam votos no Congresso e não conseguem articular uma base de apoio. O que a Daniela Carneiro fez pelo turismo do Brasil? Eu até achei engraçado que no áudio dela, se a gente puder ouvir de novo, ela no final ela fala como se ela quase estivesse esquecendo. Para que a gente possa continuar... E aí ela não sabia continuar fazendo o quê? E aí ela fala, depois de uma pausa, ela fala assim, promovendo o turismo do Brasil. Dá uma olhadinha aí. É algo complicado, né? Mas eu estou aqui firme, falar que acha que aqui, porque comunista, atuando para a gente fortalecer o turismo no nosso Brasil. Na reunião de hoje... Eu tô olhando no Brasil. Mas o que a Daniela Carneiro fez para fortalecer o turismo no Brasil? Nada, eu tô aqui na página do governo, tem muita informação aqui, as cidades que promovem o turismo LGBT, as melhores festas juninas, Ministério do Turismo celebra o Dia do Turismo, destinos brasileiros que são cenários para casar, isso foi publicado lá no dia de Santo Antônio. Férias de julho contarão com mais de 4.200 voos extras, prêmio não sei o que lá de sustentabilidade, não sei o que lá divulga selecionados para mais de 3 milhões devem viajar no Corpus Christi. Cadê os projetos para vender o Brasil? O Brasil, eu não canso de dizer, recebe menos turistas do que a Torre Eiffel. Não é menos turistas do que a França, nem Paris. Menos turistas que a Torre Eiffel. Passam mais turistas pela bilheteria, ainda que virtual, de um único monumento de uma cidade do que por todo esse país, somando a Amazônia, Pantanal, Nordeste, o Cerrado, a Serra Gaúcha, o litoral maravilhoso que esse país tem. A gente não consegue atrair turista. Mas o Brasil é um país muito distante. Nós recebemos menos turistas que a Argentina, que é mais distante, que tem as suas atrações. Mas não dá para comparar a miríade de atrações que existe aqui no Brasil com o que os argentinos oferecem. O potencial do Brasil e as dimensões. Você fez a comparação com a Argentina, imagina, olha as dimensões, olha o tamanho do nosso potencial. Estou vendo os dados oficiais aqui do Brasil no ano passado, e é do próprio Ministério do Turismo. A gente recebeu pouco mais de 3,5 milhões de turistas o ano inteiro. Em 2022, 3,5 milhões de turistas. Esse número impressionante aqui é que ele é menor do que de 2019. Ou seja, antes do pico ali da pandemia, porque a gente teve um 2019 em que ainda foi possível fazer as viagens, né? Cara, impressionante. 3,5 milhões. Procura aí quantos turistas a cidade de Nova York recebe. Vamos lá. Vocês vão cair de costas. Quando a gente compara uma cidade de 10 milhões de habitantes, é um pouco menos, 8 milhões, com o país inteiro. Tem aí? Nova York recebeu 56,5 milhões de turistas em 2022. Tá bom? Tá 56 milhões e meio, é isso aí. Obviamente aí você vai colocar também o turista doméstico, né? O cara que saiu de Los Angeles, por exemplo, para conhecer. Só internacional, 9 milhões. Pronto. Quase o triplo. Uma cidade que tem muitos atrativos, obviamente é uma cidade encantadora, recebe 3 vezes mais turistas que o Brasil inteiro. E a gente fica discutindo se a Daniela do Vaguinho entrega voto, se não sei o que lá, o Sabino vai conseguir, não sei o que. E ninguém quer saber. Ninguém. A Embratur tá lá sem orçamento. Marcelo Freixo, que deve perder seu cargo também, por uma questão política, né? Para que o governo some mais votos no Congresso Nacional. Tá sem grana, sem orçamento, ninguém se importa, ninguém parece se importar. O turismo é espinha dorsal no orçamento de vários países. Vários.
Por que no Brasil a gente desperdiça esse potencial todo e usa esse ministério como uma mera moeda de troca, como se o turismo não servisse para nada, como se fosse uma perfumaria tola? Não é. A gente está fazendo o papel de otário perante o mundo, né? Sem conseguir vender essa maravilha de país em que a gente vive. É inacreditável. Eu não estou vendo o WhatsApp dos ouvintes agora, mas eu tenho certeza absoluta que depois dessa fala, e a gente compreende muito bem o que você está dizendo, viu, Megali? De que não é possível fazer política sem essas trocas. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão dizer, tá vendo, quando você teve um governo que colocou ali pessoas com base em critérios técnicos, né, entre aspas, vocês não exaltaram o suficiente, agora faz o L, blá, 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 essas coisas todas. O Megali, assim, que critério técnico? O ministro do Turismo foi o sanfoneiro. Então, né? Exatamente. Ele foi lá e fez ministros da educação. Lembra que ele fez uma campanha em inglês falando para virem transar com a gente? Sim. Visite us and love us. Ele queria dizer, visite-nos e se apaixone. Só que ele escreveu em inglês, venha pra cá e transe com a gente. Sim. Critérios técnicos. Agora, quando a gente costuma falar sobre isso, né, Megali, sobre as dificuldades para se fazer política, o sistema ele está baseado nisso. É difícil fugir desse modelo que foi estabelecido e o último governo não conseguiu fugir desse modelo que foi estabelecido, muito embora vendesse que faria isso, né? Agora, uma coisa é você apontar essa fragilidade do nosso sistema político, não criminalizando a política em si, né? O que você está falando, o que você disse, pelo menos para mim, ficou muito claro que é isso. Não é passando pano para o que está acontecendo, mas tendo a consciência de que o nosso sistema, infelizmente, é baseado nisso. Então, só para responder, imagino, né, Sheila, que aí as mensagens do Faz o L devem estar muito fortes. Estão por aí. Agora, sabe que tem muitas mensagens também, pelo que eu peguei aqui de pulso, no WhatsApp, tá? Não olhei o chat do YouTube. Talvez ali a coisa esteja mais apaixonada do ponto de vista político dos extremos, mas no WhatsApp, muita gente falando de violência. Saindo do campo político, da discussão política, mas tratando da violência como um dos elementos que afastam turistas no Brasil. Também, mas a gente está aqui também tratando sobre políticas públicas para o turismo, né? Inclusive, como trabalhar essas questões relacionadas à segurança. Olha, se você for pegar a estatística de Chicago, ela tem mais mortes por 100 mil habitantes do que cidades como Porto Alegre, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro não. Se você pegar as estatísticas de Washington DC, a capital americana, mesma coisa. Você vai ter mais assassinatos por cabeça do que São Paulo, que é a nossa maior cidade. Obviamente, aqui a gente está falando de violência urbana, né, de latrocínios, assaltos, e lá muito mais de guerra de gangues que acontecem nas periferias da cidade. Mas são cidades que têm o seu grau de violência também. Né? Aí a questão é saber vender o nosso produto. E o nosso produto é bastante vendável, apesar dos pesares. Pois é, a gente está falando sobre turismo especificamente, mas aqui essa crítica dos ouvintes vai com relação a todo o sistema, né, do toma lá, da cá, dessas trocas por cargos. E há quem ataque a política em si por isso, né, Megali? Não é o caso. A gente sabe que para fazer política tem que fazer isso. Agora, tem um outro projeto, né, que vai ser analisado no Senado, que é o seguinte, achei um tanto quanto curioso. É um projeto que torna crime a discriminação contra políticos no Brasil. Ontem, em votação relâmpago, o texto foi aprovado pela Câmara por 252 votos a favor e 163 contra. A proposta é de autoria da deputada Daniele Cunha, do União Brasil, que é filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Segundo o projeto, são pessoas politicamente expostas, deputados federais e estaduais, senadores, governadores, prefeitos, ministros de Estado e do Judiciário, além de presidentes e tesoureiros de partidos políticos. A regra ainda vale para investigados ou réus em processos que cabem recursos e é vista como um instrumento para blindar alvos como os da Lava Jato. O texto prevê pena de prisão de 2 a 4 anos, além de multa para quem
por exemplo, colocar obstáculo para alguém desses grupos que essas pessoas ocupem cargos na administração pública. Ou, no caso de instituições financeiras, negar a celebração ou manutenção de um contrato de abertura de conta corrente, concessão de crédito ou de outros serviços. Na versão original, o texto ainda criminalizava o ato de injuriar alguém, um dos membros do grupo, mas o ponto foi removido por já existir no Código Penal, né, e prevê pena menor de 1 a 6 meses de detenção. A gente estava falando sobre esse projeto aí ali do lado de fora antes de começar o noticiário, e agora há pouco o tio Rei falou do assunto. Ele analisou ali o projeto mais a fundo e não é algo que... Não é o que parece, né? Você não pode discriminar político, você não vai poder criticar mais político, então não é isso. É como a Carla descreveu, é uma questão mais bancária, enfim, o cara não pode ser impedido de abrir uma conta, de ocupar um cargo público, por ser quem é. Não é inconstitucional, mas como o Reinaldo disse muito bem, é inconveniente, né? Até porque ninguém deveria ser discriminado de forma alguma. Isso vale para todos, né? Porque é uma lei específica para políticos, né? E aí vindo da filha do Eduardo Cunha, o negócio fica mais incômodo ainda, né? Porque passa a sensação de que ela está querendo proteger o pai e ela própria, porque ela própria é uma política também. Então não me parece razoável esse projeto aí que foi aprovado em votação relâmpago, né? Meio que sem ninguém ficasse sabendo ali até da existência dele. A gente vai ficar em cima do assunto a partir de agora. Bem, no Senado, o Conselho de Ética, mais cedo, abriu processo contra 6 parlamentares. A gente tem mais de Brasília com Adriano Oliveira. Após quase 6 anos, o Conselho de Ética do Senado decidiu analisar requerimentos e aprovou 6 das 13 petições contra parlamentares da Casa. O requerimento mais antigo é de 2019, do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, contra o senador Cid Gomes, por ter chamado de próximo a Eduardo Cunha e por afirmar que Lira costuma agir com chantagens. Essa petição foi aceita, inclusive. Existem 2 ações contra o senador Jorge Cajuru, que também é membro do Conselho de Ética. As 2 foram aceitas também. Além de Cajuru, Cid Gomes, há também ações que viraram denúncias contra os senadores Randolfo Rodrigues, Stevenson Valentim e Chico Rodrigues. A acusação mais grave foi feita pelo Partido Cidadania contra Chico Rodrigues, pedindo a cassação do mandato. Em 2020, em uma operação da Polícia Federal, o senador foi flagrado tentando esconder cerca de R$30 mil em dinheiro vivo nas roupas íntimas. A relatoria desse caso ficou com o senador Renan Calheiros. Com a aprovação, os requerimentos vão virar denúncias contra os acusados, que serão analisadas pela Casa. No Paraná, a juíza Gabriela Hart vai continuar à frente da Lava Jato. Ângelos Fire. A juíza Gabriela Hart não teve a remoção para Florianópolis aceita e seguirá na 13ª Vara Federal de Curitiba. Ela havia se candidatado para a transferência no mês passado. Segundo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, outro juiz com mais anos de magistratura também havia se aplicado para a vaga e foi o escolhido. Durante os primeiros anos da Operação Lava Jato, Gabriela Hart atuou como substituta do ex-juiz Sérgio Moro. Foi despachada por ela, por exemplo, a segunda sentença condenatória de Lula, relacionada ao caso do sítio de Atibaia. Hart assumiu novamente os processos da Lava Jato no dia 20 de maio de forma interina, após o afastamento cautelar do juiz Eduardo Apio. Bom, agora a gente vai mudar de assunto. É importante trazer aqui esse alerta para um conteúdo sensível que pode servir de gatilho para algumas pessoas, né? Infelizmente, a gente vai falar sobre o caso Robinho. A divulgação de gravações revela detalhes das provas usadas pela justiça italiana para condenar o ex-jogador Robinho por estupro. Os áudios foram divulgados ontem pelo portal UOL e eles são chocantes. A gente já sabia do teor do conteúdo, mas ouvir é muito forte. Em um deles, o Robinho dá risada ao ouvir pela primeira vez sobre ter sido denunciado pelo caso ocorrido em janeiro de 2013. O jogador e outros 5 amigos foram acusados de estuprar uma mulher da Albânia em uma boate em Milão. Chateadíssimo, Major. O que aconteceu, Major? O cara chamou o Jairo lá pra depor por causa do bagulho da mina, que 8 caras comeram a mina, Jairo desesperado. Alô, Cornelio.
A princípio, o ex-jogador acreditou que a acusação não teria grandes consequências. Mas quando os parceiros foram chamados a depor, aí ele começou a pensar em uma estratégia de defesa. Por isso que eu tô rindo, eu não tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou. Mesmo se eles me chamarem pra alguma coisa, não tem problema nenhum. Vou lá, vou falar, primeiro, o bagulho faz há 1 ano. Segundo, não tô querendo essa menina. 4 dos 5 amigos que estavam presentes na noite do crime voltaram ao Brasil. Mesmo à distância, o grupo manteve as especulações nas conversas que foram usadas no julgamento. Eu tô com medo de, se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Amigos de Robinho pega a mina força na Itália, olha o que fazem. As investigações avançaram, né? E o ex-jogador tentou provar a inocência, colocando a culpa nos amigos que tinham voltado ao Brasil. Ele também mudou a versão. Quem tocou nela tá lá no Brasil, vai atrás do pessoal que tá lá no Brasil. Lá no Brasil. F***, que comeram a mina. Você não comeu, eu não comi. Dos caras. Eu transei, a possibilidade é 0. Isso aí não vai dar em porra nenhuma. Vou falar a verdade e pega na mão de Deus. Porque fiz porra nenhuma. Ah, pera aí, eu vi que você pôs o boca dela. Isso aí vai transar. Isso aí vai transar. Deu pra entender o que foi dito ali? O cara falou, como você não transou? Você colocou o seu pênis na boca dela. E aí o Robinho acha graça. Isso não é transar. Isso não é transar. Era uma das argumentações dele, né, Megali? Não, eu não fiz sexo com ela, só coloquei-o na boca dela. Sim. As conversas, revelam ainda mais detalhes, né, do que eles fizeram com essa mulher albanesa no dia do crime. Comi a mina, ela fez chupetão e depois saí fora. Os caras continuaram lá. A câmera não ia filmar eu comendo a mina, mas a mina chupou nem o teu. Porque não é todo mundo, porque a mina chupou o teu, chupou o meu. É assustador, né? É assustador ouvir uma coisa como essa, ouvir esses detalhes. A gente já tinha lido, né, Megali, Sheila? Agora, ouvir da boca dele desse jeito, com essa ironia, com esse tom de desprezo e achando que não vai dar em nada, sendo que uma das primeiras frases que a gente exibiu aqui é dele dizendo: ela estava extremamente embriagada. Isso configura uma pessoa vulnerável, configura já assédio sexual ou estupro, enfim, ela não tinha condições de ter a consciência ali de que ela estava participando de um ato sexual. Eles sabiam disso, eles sabiam do que estava acontecendo, né, Sheila? Exatamente. Não, dá nojo, né? É um soco no estômago, assim, quando você vai ouvindo ele fazer graça disso, ele dá risada, os termos que ele usa para se referir à mulher, ao que aconteceu, enfim, vamos lembrar, o Robinho até hoje não começou a cumprir pena. Ele não começou a cumprir pena. O STJ, inclusive, só vai definir em agosto se a defesa do ex-jogador poderá ter acesso à ação que corre contra ele. Então a gente vai ter de esperar ainda, mas certamente, esses áudios vão pesar, e tem que pesar mesmo, contra o Robinho. A gente tem mais informações ainda sobre esse assunto com o Yuri Queiroga. O pedido para que a justiça italiana envie a íntegra da ação original contra Robinho, condenado a 9 anos de prisão por estupro, será julgado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça apenas na volta das férias do Poder Judiciário. A análise do recurso da defesa, que já havia sido negado em primeira instância pelo relator, ministro Francisco Falcão, será retomada no dia 2 de agosto após um pedido de vista do ministro Otávio de Noronha, cujo prazo se encerraria na segunda-feira. O STJ avalia o pedido da Itália para homologar a pena e permitir o cumprimento no Brasil. Os advogados alegam que Robinho não teve respeitados todos os direitos quando foi julgado em Milão. Em entrevista à Band News FM, o advogado criminalista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Davi Tangerino, afirma que, em tese, o conteúdo dos áudios divulgados pela reportagem do UOL, em que Robinho sugere até dar um soco na vítima e debocha do crime, não deve interferir no julgamento do STJ. A decisão do STJ não tem nenhum juízo sobre o mérito do que foi decidido pela justiça italiana. Apenas o que o STJ tem que julgar é se as condições colocadas em lei para o judiciário brasileiro cumprir a decisão italiana estão presentes. Então, em resumo, de maneira objetiva, fria, legal, não deveria impactar nada. Mas não se pode descartar que isso seja computado ali nos elementos subjetivos de como um determinado ministro vai interpretar os requisitos para homologação dessa sentença estrangeira. Ainda de acordo com Davi Tangerino, também é possível que, na retomada do julgamento, um novo pedido de vista seja feito por outro integrante da corte. Como disse Tangerino, isso não deveria afetar a condução do caso, porque o
os elementos envolvidos no caso já conhecem o áudio. Agora, afeta a opinião pública. A pressão que pode se fazer, né? E isso aumenta a pressão em cima da justiça brasileira. De novo, isso não deveria ter influência, mas tem, né? Quanto ao conteúdo do que foi divulgado pelo UOL, meu Deus do céu, eu tenho uma filha, eu tenho uma irmã, mas ninguém precisa ter filha, eu detesto esse argumento. Você não tem uma filha, você não tem... ninguém precisa ter filha ou irmã para se indignar com o comportamento dessa gente debochando de uma mulher que sofreu um estupro coletivo, desdenhando da justiça e mostrando preocupação apenas e tão somente se o caso vai ou não sair na imprensa, se isso vai manchar a imagem deles no Brasil e lá fora. Dando risada, usando termos como os caras rangaram a menina, rangaram, como se ela fosse um prato de comida a ser devorado por aqueles animais selvagens. Se o Robinho tivesse um mínimo de... E aí, quando a gente fala do aumento da pressão na opinião pública, junte-se a isso também aquelas cenas do Robinho jogando futevôlei na praia, né, flanando livremente, feliz, como se não devesse nada a ninguém, né? E você cria um caldo aí para que a gente tenha alguma consequência. Se houvesse um mínimo de hombridade em uma célula do Robinho, ele voluntariamente se apresentaria para cumprir essa pena, no Brasil ou na Itália. Né? Ainda é jovem, não deverá mais nada a ninguém daqui a 4, 5 anos, quando receberá uma liberdade provisória, e pronto. Né? Ficará, obviamente, a mancha moral, a mancha social, o nojo eterno que as pessoas sentirão pelo Robinho, mas pelo menos ele não terá mais nenhuma dívida com o Estado brasileiro e com o Estado italiano. Mas não há de se esperar nenhum grau de hombridade numa pessoa que se comporta dessa maneira quando confrontado com um caso tão chocante quanto esses. Que vergonha saber que esse nome já foi gritado por torcedores nos estádios brasileiros e que esse cara já foi um ídolo das crianças, especialmente as de Santos. Mas é difícil demais, porque é um crime sexual, a gente sabe o que acontece com um bandido na cadeia, né? Condenado por crime sexual. Eles não são bem tratados, não. Eu apostaria mais, Megali, na estratégia Cuca. Deixar para trás, varrer para debaixo do tapete, esperar a poeira baixar. Esperar as pessoas esquecerem disso aí e jamais cumprir pena. Acho que vai mais para esse lado. Eu sou um otimista, viu, Carla? Eu acho que esse tempo aí em que essas coisas podiam ser varridas pro tapete já passou. Não acho que isso vai ser esquecido, não. Acho que essa mancha vai estar sempre ao lado do Robinho. Mas, enfim, cada um com... E tomara, Pode porque ser. condenado está. E havendo uma pressão maior, há uma possibilidade de que ele pelo menos comece a cumprir essa pena a qual ele foi condenado, né? No Paraná, o Ministério Público instaurou procedimento administrativo para investigar a conduta do promotor acusado de agredir e ameaçar a ex-mulher, além de descumprir medidas protetivas. Bruno Vagais chegou a ser preso, mas nunca foi afastado do cargo pelo Ministério Público. A ex-mulher, a servidora pública Fernanda Barbieri, contou que ele chegou a fazer várias ameaças, teve que mudar de cidade, buscar abrigo na casa dos pais. Desde 2019, quando o casal se separou, ela conseguiu diversas medidas protetivas contra o ex-marido, que foram desobedecidas 101 vezes. Fernanda Barbieri diz que continua sendo ameaçada e perseguida por ele, além de já ter sofrido agressões físicas e até sexuais. Uma crise dentro de um carro, né, que ele tentou tirar minha roupa, tinha um amigo junto, propôs sexo em grupo, a nossa filha estava junto com 2 anos. Então, assim, é uma luta minha para mostrar que, não, ele não está estável, ele não cumpre regra, porque isso implica necessariamente também na convivência com a nossa filha, né? Bruno Vagais foi condenado por importunação sexual, está recorrendo da sentença. Promotor atua em Ibiporã, no interior do Paraná. Já trabalhou na promotoria responsável por casos de violência doméstica. Segundo a advogada Fernanda Bianca Alves, em 2020, ele foi condenado à prisão domiciliar por alterar provas de um processo movido por ela e também descumpriu a medida. Então, ela vive sob forte pressão, acuada, sem poder sair de casa,
com medo, principalmente que não foi suspendido sequer o porte de arma, né, desse promotor de justiça. Por meio de nota, o Ministério Público disse que o atual processo corre sob sigilo e que o caso já foi levado à Corregedoria e ao Conselho Nacional do Ministério Público. A defesa do acusado não quis se pronunciar. A Receita Federal publica a exoneração do ex-secretário que tentou liberar as joias trazidas ilegalmente por uma comitiva do governo Jair Bolsonaro da Arábia Saudita, em abril. Áudios divulgados mostraram que Júlio César Vieira Gomes fez pressão na tentativa de reaver o conjunto, avaliado pela Polícia Federal em mais de 5 milhões de reais. É aquele, né, que antes era o conjunto de 16 milhões e meio, daí houve uma nova avaliação, uma nova perícia, que identificou que o valor é de 5 milhões de reais, o que não muda em nada toda a estratégia utilizada na tentativa de liberação dessas joias. Bem, ele chegou a mobilizar até mesmo um subordinado de folga, pediu agilidade, o então superintendente da Receita em São Paulo, José Mazarin, e o empenho de todos os funcionários. As joias, que são um colar, um anel e um par de brincos de diamantes, foram apreendidas pela alfândega do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, em outubro de 2021. O conjunto estava com o assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o caso ainda é investigado pela Polícia Federal. Bom, em São Paulo ainda cabe recurso, decisão da Justiça que bloqueou as contas de Jair Bolsonaro. A medida foi tomada para garantir o pagamento de multas ligadas ao não uso de máscaras durante a pandemia, né? Funciona assim para todo mundo. Se você não segue as regras, você é multado. Se você não paga essas multas, de alguma maneira o Estado vai atrás desse dinheiro. O valor ultrapassa 450 mil reais. Em Brasília, Bolsonaro ironizou a decisão e chegou a dizer que vai pedir ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que o pague por fora. Sem citar o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que pode declará-lo inelegível, o ex-presidente falou em alternativas. E aí, quando a gente mostra esse vídeo, ele obviamente está falando em tom de piada, né? Que o Valdemar pague por fora. Ocorre que o Valdemar já foi para cadeia. Exatamente por pagar por fora. Então, digamos que não é uma piada que caia bem num ambiente como aqueles. Solta aí. Valdemar, a gente sabe como é que é a política brasileira e já sabemos também como é a justiça aqui no Brasil. Então, a gente se prepara para que aconteça o que acontecer, né? Haja o que hajar, que leva lá do técnico do Corinthians antigamente, né? A gente se prepara com muita altivez aí buscar alternativas. Acredita em Deus, acredita nesse país. A vida nossa não é fácil, mas tudo bem. A gente enfrenta esses obstáculos. A notícia da imprensa ontem bloqueando minhas contas, né? Fique tranquilo aí que, por enquanto, eu tenho fundo, daqui a pouco não vou ter mais, daí vou ver se o Valdemar me paga por fora aqui, meu salário retido aí. Eu não sei o que ele quis dizer com como é que é a justiça no Brasil. Acho que a justiça tem que buscar o dinheiro de quem não paga suas contas, de quem não paga suas multas, de quem não segue as regras, de quem transgride a lei. A justiça tem que correr atrás de quem comete peculato, a justiça tem que correr atrás de quem prega golpe de Estado, a justiça tem que, enfim, tem que correr atrás de gente que sabota plano de vacinação, a justiça tem que correr atrás de quem tenta vender curas milagrosas durante uma pandemia que mata 4.500 brasileiros por dia, a justiça tem que correr atrás de quem comete crimes. Então não sei exatamente o que o ex-presidente quis dizer quando vocês conhecem a justiça no Brasil.